E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Caríssimos ouvintes, com muita alegria retornamos aqui a fim de continuarmos a meditar nos ensinamentos trazidos para nós pelo Espírito André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier do livro Nosso Lar. Estamos no capítulo de número 4, no 16º parágrafo, e no último episódio, nós estávamos falando do comportamento mental do André Luiz, da surpresa que lhe causou a cobrança de certos episódios da vida dele, considerados como fatores sem maior significação. Ele fica surpreso, dessa cobrança que é feita a ele pela consciência. Ele começa a raciocinar diferente com relação à criminologia, aos tribunais que ele sempre divinos e aos abismos infernais. Ele raciocina em cima disso. Olá, ouvintes, que Deus possa nos abençoar. E vamos continuar no capítulo 4, o médico espiritual, o parágrafo 16, estamos no final do parágrafo. Começa assim: por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. E aí a gente pode achar que a gente não deva ter uma dignidade. Claro que devemos ter. O problema é que ele achava que ele era o melhor médico, o melhor marido e o melhor pai. E aí, agora, por quê? Porque a avaliação dele era só baseado nas leis humanas. Ele se baseou na lei humana. O que o marido faz? O marido cuida da família, bota comida, paga o aluguel. Então ele achava que isso já bastava, mas não é assim. E a lei de amor, onde entra? E a lei de Jesus, que nos fala que a gente não deve fazer o outro o que quer para si. E se a esposa dele tivesse o mesmo comportamento que ele tinha quando ele pegou sífilis? Então, ele começa a entender que tudo que ele achava que ele era muito digno, que ele era o melhor, ele viu que ele não era. Ele não foi um bom médico, ele não foi um bom marido e provavelmente não foi um bom pai. O que já é um ensinamento para nós, porque ele mesmo fala a falsa noção, Isso. A noção errada do que ele tinha de dignidade pessoal, que não deve ter sido por primeira vez. Voltando ao que a gente falou no último programa, porque senão ele não estaria passando por essa situação, seria uma vítima da lei de Deus, e não existe vítima. Existe a lei, ela se cumpre para todos igualmente, nós somos algozes de nós mesmos. E quanto a essa questão dele já ter experienciado outras situações parecidas, o próprio Chico Xavier, ele teria comentado com algumas pessoas que, para não se descobrir a identidade desse médico, esse espírito que a gente chama de André Luiz, ele teria mesclado duas encarnações. O Chico Xavier teria dito isso a algumas pessoas, porque já tinha acontecido aquele problema com Humberto de Campos, que o Chico foi levado aos tribunais, porque a família queria os direitos autorais dos livros de Humberto de Campos. Então, ele muda o nome para Irmão X. Ele muda para Irmão X. Isso. E o André Luiz, que é um médico na Terra, que foi um médico na Terra, parece que teria mesclado duas encarnações. Então, como você falou, da história do livro. Então, como você falou, experiências dessa última e da penúltima. Provavelmente, muita coisa ele mesclou para que não se reconhecesse quem era esse médico. Porque quando o livro foi lançado, Nosso Lar, a família desse médico ainda estava encarnada. E ainda está encarnada, pelo que a gente acredita. Então, ele mesclou
2 encarnações, é o que parece, mas isso não importa. O que importa é a vontade que ele teve de nos ajudar, a nós encarnados, a melhorar o próprio comportamento, com as experiências que ele passou. Com certeza ele torce para que nós não venhamos a passar pelas mesmas experiências dolorosas. Nós enfatizamos aqui, porque quando ele fala da falsa noção da dignidade pessoal, que cede terreno à justiça, essa noção de dignidade pessoal que ele está tendo agora, a real, ele já teve antes, porque senão ele não sofria isso aqui. Então, é uma nova lição. É aquilo que nós lemos no programa passado, que o Espírito diz que nós somos lavradores ociosos, na repetição anual do plantio. Não é? O campo está aí para ser plantado, mas a gente tem preguiça, dá trabalho semear e depois quer colher. Esse é o complicado. Então, essa repetição ela acontece sempre. Nós estamos repetindo, nós vamos ver outras situações, Deus permitir, no futuro aqui do livro e em outros casos. Que é isso que nós estamos passando, são repetições. Um amigo nosso me falou, na nossa casa espírita, domingo, na reunião de domingo, ele disse que as nossas encarnações estão sendo repetidas. Isso. O rótulo de espírita. Não, aí já é outro assunto. Mas emendando. Ele falou que nós estamos repetindo os mesmos atos equivocados há muitas encarnações. Só que colocando agora o rótulo de espírita. Sim. O rótulo. O rótulo de espírita, porque a gente, segundo ele, nós estamos com dificuldade de sermos cristãos. Aliás, não é só nós os espíritas, não. Os religiosos de todas as religiões têm mais o rótulo da sua religião, mas viver o cristianismo, infelizmente, a gente ainda está um pouco distante. E por isso, a reencarnação, para que a gente possa aprender o mais rápido possível a ser uma pessoa de bem, a ser um verdadeiro cristão. Porque, por enquanto, a gente perdoa o inimigo, é só a gente fazer uma análise. A gente não está desencarnado, perdoa o amigo, mas a gente pode fazer uma análise. A gente perdoa o inimigo, perdoa o amigo. Não. A gente faz tudo para os outros o que gostaria de receber. Não. A gente... outras coisas que a gente faz por aí que Jesus, a gente não julga. Jesus falou para não julgar. Oferece a gente vive face? Julgando. A gente oferece... Eita, a gente ainda está realmente... Mas estamos a caminho, né? O importante é isso, não desistir, igual o André Luiz. Isso que eu ia falar agora. A grande lição, nós já falamos em programas anteriores, mas a gente vai repetir sempre. É que ele não desiste, é que ele está falando aqui. A falsa noção cedia terreno. É reconhecer o erro e partir para frente. Porque a gente não continue com essa teimosia de dizer que está sempre certo. E não está. Olha, aconteceu um episódio lá em casa ontem, Marco, acho que você nem soube. Porque a minha mãe falou assim, Paulo, pro meu pai, Paulo, o nome do meu pai é Paulo, da minha mãe é Isa. Aí minha mãe falou assim, Paulo, qual é o horário de silêncio? Aí meu pai falou, 6 horas da manhã. Tem certeza, Paulo? Aí ele falou, não, tenho certeza. Ela foi e procurou no Google. E que agora, ela já sabe, Google sabe tudo. Ela já sabe perguntar. Ela perguntou a lei do silêncio no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, porque pode ter em outro lugar ser diferente, mas na cidade do Rio de Janeiro, e aí aqui a lei é que o silêncio vá de 10, parece, às 7 da manhã, mas o problema era de manhã. Ela falou para ele e ele dizendo que estava errado. Ela estava mostrando a lei. E o meu pai disse que estava errado. Por quê? Esse é o nosso problema. A gente, enquanto a gente não admitir que a gente erra e erra feio, a gente não caminha. A gente paralisa. Aí quando a gente admite... Já imaginou, Marco, se Paulo de Tarso tivesse paralisado quando ele percebeu que cometeu muitos erros? A gente não teria Jesus como tem. Aqui na rádio é feito o estudo, né, do livro Paulo Estevão, acho que é a Berenice, não é que faz? Eu não sei. Não sei quem é, mas olha, é uma obra, para mim, é a obra-prima da mediunidade do Chico, na minha opinião, né? Porque ele retrata realmente o esforço de um homem na luta contra ele mesmo, né? As pedradas, as injúrias, ele não desiste, né?
Mas, como o André Luiz aqui também, né? Claro, guardando as proporções, sim, né? Ele não mas desistiu. É um lutador também, e o que a porque gente ele deve poderia ter ficado é nessa postura de chorar isso. e ficar chorando, e está chorando até hoje, e a gente não tinha essa obra maravilhosa. Quando a gente coloca, pessoal, o André Luiz, nós estamos aqui na década de 30. Um médico naquela época não tinha tanto médico quanto hoje. Não tinha nem até essa parte. Então, ser um médico naquela época, e um grande médico como ele foi, né, tanto que o Emmanuel coloca lá na introdução do livro, para guardar, procura resguardar a identidade dele, né, pelos títulos que ele obteve, e ele, grande médico ele foi, e arraigado, como o André Luiz mesmo diz, ao materialismo da época, né? Então, quer dizer, o orgulho era muito grande. Tanto que eles falam aqui, comezinhos deveres de fraternidade você não fazia. Comezinhos, o mínimo. Bom dia, boa tarde, bom com dia licença. da vida. Então, ele era um cara bom, ele era aquele marrento. Bom, mas marrento, porque tem um marrento que não é bom, né? Ainda é pior. Mas ele era um marrento bom. Bom na profissão, bom profissional, mas aquela coisa, né? Aquele limão, né? Vamos dizer assim, né? Aquele troféu limão. Mas só que ele vence isso. O bacana é isso. O legal para nós é isso. É esse raciocínio dele vencer a si mesmo. Ele tá na luta. Ele continua na luta aqui. Ele tá reconhecendo o erro e não está teimando contra a lei. É isso que a gente tem que copiar. Continuando. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perder o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito a meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido. Por isso que é o Clarencio é guia lá no nosso lado, porque se é nós, tá vendo, se você vergonha, você errou mesmo, né? Você não presta, mas vai melhorar, tal. Mas não, ele afaga os cabelos, e que isso não é fingimento, isso é real. É sincero. É sincero, né? Quando, né? Porque o Clarencio é um ministro. E um ministro que se sentou do lado do doente. E por isso é que o doutor André Luiz, a gente vai ver um pouco mais à frente, o doutor André Luiz, ele vai querer ser médico novamente no mundo espiritual. A vontade dele, quando ele vai conversar com Clarencio para buscar trabalho, ele quer ser médico. Mas como é que ele vai ser médico no mundo espiritual, se o mundo espiritual somos almas? E ele, enquanto médico encarnado, ele só cuidou de corpos. Ele esqueceu que, na realidade, o ser humano não é só o corpo físico. O ser humano é um conjunto do espírito, da mente. Ele não é só a parte exterior. Graças a Deus, nós já temos alguns profissionais da saúde, tanto médicos quanto enfermeiros, técnicos de enfermagem, que já estão começando a compreender que o doente, ele não é só um corpo, ele não é só uma doença, ele é um ser humano. Então, essa atitude de Clarencio, isso impressiona muito ele, essa atitude maternal de um ministro, não é? O próprio Henrique de Luna, o próprio enfermeiro, ele se espanta. Por que ele se espanta? Porque ele nunca foi assim. Ele provavelmente nunca viu, né, nos hospitais que ele trabalhava, infelizmente, né, a gente ainda vê isso até hoje, o quantos alguns médicos e alguns enfermeiros e técnicos estão tão endurecidos, né, no trato com o semelhante. Eles não conseguem, infelizmente, ver que ali é uma alma. Ali não é só o corpo, uma doença catalogada, ali é uma alma que tem dores, que sofre, como eles mesmos, como todo mundo. Se pelo menos pensassem, né? E se fosse minha mãe? Eu já não digo nem porque tem um livro que fala que todos os nossos atos a gente devia pensar, e se fosse Jesus? Mas eu já nem digo isso. Aqueles que cuidam da saúde humana nos hospitais, nos consultórios, pelo menos que pensasse, se fosse minha mãe que estivesse aqui na minha frente, se fosse minha filha, meu irmão, será que eles agiriam da mesma forma como têm agido? E nós mesmos também.
Porque a gente também, às vezes, se esquece que a gente está lidando com uma alma. Hoje a gente, antes de vir para cá, né, Marco, a gente passou num supermercado e ali, meu Deus do céu, a gente já não é a primeira vez. A maioria daqueles trabalhadores trabalham com muito mau humor, com uma cara muito fechada. Mas aí eu estava comentando, Marco, devem ter problemas, devem ter... A gente não imagina, às vezes, os problemas sérios que essas pessoas carregam. Então a gente tem que começar a enxergar o outro e não ir lá se queixar. Eu pensei a mesma coisa, mas no raciocínio, tá? Porque eu estava vindo para a rádio, vou falar de Jesus, como é que eu vou, né? Porque, né? Não, mas a gente tem que tentar pensar isso. Quando a gente recebe assim uma cara, quando a gente recebe umas palavras duras ou um rosto com uma feição muito dura, a gente tem que ter essa visão de que aquela pessoa, ela não está fazendo aquilo porque ela quer, ela provavelmente deve estar com algum problema muito sério, não é? Então, o André Luiz, ele está espantado com todo esse carinho, com toda essa atenção que ele nunca deu para ninguém, e agora ele está recebendo. Continuando, vamos continuar, Marcos? Vamos continuar. E aí o Clarencio falou para ele: meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo a intercessão dos que te amam dos planos mais altos. Olha que bonito a questão, né? De a gente saber que tem sempre alguém velando por nós. Lógico, a gente sabe que Jesus toma conta de todo mundo e conhece a gente pelo nome. Mas ele confiou as nossas almas a espíritos superiores que já estão com sentimento elevado e que podem nos ajudar e que já conseguem ter paciência para conosco, conseguem nos ajudar bastante. Tem um livro da série André Luiz, né, que a gente chama a série André Luiz, que é o livro Sexo e Destino, que mostra pra gente, eu acho que é no capítulo 10, né, o Almas Irmãs, o Instituto Almas Irmãs. O Instituto Almas Irmãs, o Marco até falou no outro programa, é um instituto que existe em nosso lar, que cuida de todos aqueles que desencarnam com problemas na área sexual. Então, nesse instituto tem classes, vamos dizer assim, que estudam sexo e maternidade, sexo e paternidade, sexo e casamento, sexo e filhos. E tem muitas pessoas matriculadas, com certeza, e nós eu tenho plena convicção que eu participei de alguns cursos do Almas Irmãs. Mas tem num momento lá do capítulo, o Félix, que é um instrutor do André Luiz nesse livro, que ele fala que muitos companheiros lá do Almas Irmãs se reencarnam para poder ajudar o grupo a que pertence. Olha que legal. A gente eles vão receber, muita da gente, a gente como filhos. Eles, né, todos aqueles que participam lá dessas classes, muitas das vezes reencarnam juntos para se apoiar uns aos outros. Nós que temos problemas, nos apoiamos. Imagine aqueles espíritos que tutelaram as nossas encarnações e estão querendo nos ajudar. Tereza, a intercessão também, ele diz que ele buscou André Luiz atendendo a intercessão. Dos que amavam ele. E nós vamos ver lá na frente que vai ser a mãezinha dele, né? Principalmente, né? Mas nós pegando isso que o Clarencio está dizendo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 21, Kardec coloca a seguinte mensagem. Não, ele coloca a seguinte mensagem assim. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. Então, quem nos salva da situação em que nós nos encontramos somos nós. Mas ele está falando de intercessão. Aí ele continua.
A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna isso possível fazê-lo, tá? Porque sempre é possível fazê-lo, né? Agora ele continua. O que mais das vezes lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos, quer dizer, dos Espíritos, lhes damos as luzes de que carece, em lugar de pedir... Olha só o que ele diz. Então a intercessão são essas orações que os Espíritos nos fazem, para nós. Agora olha o raciocínio aqui. Em lugar de... Quer dizer, se a gente faz isso tudo, os Espíritos, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tire-lhe de lá, não é assim. Tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, que é a de amor e caridade. Execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Então, essa intercessão que o Clarencio atendeu, a gente não pode entender como um pistolão, como diz generalizado aqui no nosso país, né? Ah, ele tem pistolão, não é assim. O André Luiz ficou os 8 anos no umbral. E a intercessão, que nós vamos ver que é a mãezinha dele, não foi ele naquele momento. Sempre orou. E o Clarencio disse para ele, eu estava aqui ao seu lado o tempo todo, você que nos sintonizou comigo. Não é um pistolão, mas é uma lei de Deus. É uma lei de Deus. Que nós temos amigos que nos amparem, encarnados e desencarnados. E é o que Jesus diz, granjeai amigos com o uso da vossa riqueza das vossas iniquidades. Se nós estamos granjeando, vamos receber de retorno. Tudo a gente vai retornar para nós, o que é de nós. Então ele está dizendo aqui plantou, colhe. O que ele está dizendo que a intercessão são essas inspirações. Sim. E essas que os espíritos bons fazem. Mas ninguém tira ninguém de lá. Porque nós temos o conhecimento, temos a informação. Os Espíritos nos dizem que Jesus, ao ressurgir, ele vai aos abismos infernais ter com Judas. E eu já vi muita gente dizer que tirou Judas. Não tirou Judas dos abismos infernais. Quem tirou Judas dos abismos infernais foi Judas. Foi o próprio Judas. Ele, no seu arrependimento, como todo mundo, né? Então é isso que a gente queria colocar. Livre-arbítrio é uma concessão divina para toda a humanidade e que ninguém mexe. Exatamente. Só nós é que conseguimos realmente fazer esse trabalho por nós mesmos, né? Então, só para terminar esse assunto, ele completa: as tuas lágrimas atingem os seus corações. Então, aquele sofrimento e o nosso sofrimento, os nossos amigos espirituais não são impassíveis a essa situação. Eles sabem que nós estamos precisando de ajuda e eles sempre nos ajudam. A grande questão é, nós estamos abertos para receber essa ajuda? E eu faço isso, às vezes quando eu oro e pronto, eu não paro para esperar a resposta. Eu não consigo ainda, às vezes, me concentrar e calar os meus pensamentos para ouvir a orientação que chega do mais alto. Então, é um exercício que também todos nós vamos precisar fazer de, após as nossas orações, parar para ouvir a resposta. Que ela sempre chega, pode não chegar de acordo com a nossa vontade, mas o amparo, a intercessão sempre chega para cada um de nós. Então, vamos terminar aqui. No próximo programa, vamos dar continuidade. Não conseguimos, né, Marco, terminar o capítulo 4, a Deus, né? Porque nós estamos aqui para estudar. Como diz o Alcione no livro Renúncia, né, psicografado também por Francisco Cândido Xavier, o Evangelho é um vasto caminho ascensional. Então, cada frase, cada leitura, nós estamos falando do Evangelho, mas aqui eu dizia, ela tem muitos ensinamentos. Então, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, mais um pouco de paciência para nos escutar, que Jesus continue nos abençoando, nos permita estar aqui novamente. Deus abençoe a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.